O que eu vou contar agora é uma história real. Uma história sobre como um dia, que parecia absolutamente normal, pode se transformar assim, num piscar de olhos, em um verdadeiro pesadelo. É uma situação que, infelizmente, acontece com muita gente e mostra como a tranquilidade de uma família pode ser quebrada de repente. Para a gente entender o peso disso tudo, vamos começar pelo começo. Pensa numa rotina bem comum, sabe? A história começa aí, naqueles pequenos detalhes do dia a dia de uma família qualquer. É um cenário que, olha, todo mundo conhece. Um pai que acorda cedo, dá uma ajeitada na casa, pega a chave do carro e vai levar os filhos para a escola. A chave do carro na mão é mais que um objeto, né? É um símbolo de que está tudo certo, de que a vida está seguindo o seu curso. E por um tempo, é exatamente assim. A vida continua, com seus altos e baixos, mas, no geral, dentro daquela normalidade, daquela paz que todo mundo espera ter em casa. E então, do nada, sem nenhum aviso, a cena muda por completo. Aquele som diferente na rua, um caminhão enorme, um guincho, parando bem na frente da casa. Pronto, a normalidade acabou de ser interrompida. E a coisa piora muito rápido. Não é só um guincho. Junto com ele chegam agentes e até apoio policial. O que parecia ser um problema particular, de repente vira um evento público, intimidador. Naquele momento, o que era privado vira um espetáculo na rua. Os vizinhos começam a olhar, o barulho da rua parece que some e o clima da vizinhança, que era de comunidade, vira um clima de curiosidade, de julgamento. É terrível. E lá dentro de casa, o sentimento que domina todo mundo é um só: medo. Um medo paralisante. Medo do que não se sabe, da vergonha, do que ainda está por vir. E não é um medo abstrato, não. É um medo real de terem a própria casa invadida na frente de todo mundo. É ver o pavor nos olhos dos filhos que não entendem nada do que está acontecendo. E claro, é aquele constrangimento profundo, aquela humilhação pública. E então, acontece. O carro, aquele mesmo carro que levava as crianças para a escola, que era uma ferramenta de trabalho, que fazia parte da vida da família, é simplesmente levado embora. E aqui está o ponto mais importante de todos. A perda é muito maior do que um bem material. O que vai embora junto com aquele carro é a sensação de segurança, é a paz de espírito, é a tranquilidade de um lar. O impacto é imediato, visual. No outro dia, acordar e ver aquele espaço vazio na garagem é um lembrete constante do que aconteceu. É a marca visível de que a rotina foi quebrada para sempre. O estrago é gigante, porque não é só uma questão de dinheiro. Mexe com o emocional, com a dinâmica da família, com a organização do dia a dia. É um efeito dominó que atinge cada pedacinho da vida das pessoas. E aí a gente chega na pergunta que não quer calar. Depois de todo esse trauma, de toda essa dor, será que não tinha outro jeito? Esse final trágico era mesmo a única opção? A resposta pode ser surpreendente, porque existe uma informação, um conhecimento fundamental que poderia ter mudado completamente o rumo dessa história. O que pouca gente sabe é que a busca e apreensão não é o começo, é o fim da linha. É o resultado de um processo que poderia ter sido diferente. Existem saídas, medidas legais, como a revisão de contratos e a negociação, que podem e devem ser usadas para evitar um desfecho desses. E é exatamente aí, nesse ponto, antes que o pior aconteça, que um trabalho especializado se torna a peça-chave. É a prevenção e a defesa dos direitos que protegem uma família de passar por isso. É por isso que existem especialistas em defesa preventiva. O foco é proteger não apenas os bens, mas os direitos e, o mais importante, a tranquilidade das pessoas. E é nisso que a DAP Advocacia é especialista. Essa especialização vai na raiz do problema, sabe? Na negociação de dívidas com bancos, no combate aos juros abusivos, na defesa do consumidor de uma forma geral. É atuar na causa para evitar a consequência. No fim das contas, tudo se resume a isso. Ter a informação certa, a orientação correta na hora certa, essa é a ferramenta mais poderosa para impedir que a história que a gente acabou de ver se repita por aí. Então, a grande lição é que se antecipar é tudo. Agir de forma preventiva não resolve apenas um problema financeiro, protege famílias de um trauma que pode durar uma vida inteira. Agir antes, isso sim faz toda a diferença.